Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje a gente está aqui no List para mais um Tagueando e eu quero cupons de desconto em todos os marketplaces que a List participa. Aqui é o Vitor e não só desconto, como quero produtos free. Eu sou o Renan e aqui na List, para você conseguir passar pela porta de entrada, você tem que programar. Aqui é o Igor, sou PM aqui no List e quero que vocês comprem nas lojas do List. Eu sou o Marcelo, dev aqui do List e prova viva que Python dá dinheiro. Eu sou a Laila, designer aqui do List e eu quero todo mundo feliz com a minha interface. E é isso aí. Nós estamos agora num episódio muito especial porque nós estamos dentro da List. Nós estamos literalmente dentro da List. E primeiramente eu queria agradecer a vocês por nos concederem esse espaço para a gente estar gravando aqui. E vamos para mais uma semana de e-mails, feedbacks e dicas para você. E se você não quiser ouvir, tudo bem, você pode pular para 7 minutos e 30% de desconto. E vamos à primeira parte da nossa introdução de hoje. Vamos para o podcast da semana. E a dica de hoje é um podcast que eu maratonei nos últimos dias e que o João comentou que ele é hipster desde o 10º episódio. A dica é pro Naruhodô, que é da família B9, apresentado pelo Ken Fujioka e pelo Altair de Souza. É muito legal. Eles pegam crendices populares e senso comum e mostram do lado da ciência se isso realmente é verdade ou inclusive tiram dúvidas de participantes. É muito, muito, muito maneiro. Tá lá no Castbox, não esquece de ouvir. O link vai estar aqui na descrição. Aproveita lá porque esse podcast é muito show de bola. E comentando sobre o Naruhodô, ele foi feito pensando em ser uma introdução ao podcast. Então são podcasts curtos que têm essas explicações de crenças populares, assim como também tem o desafio Naruhodô. Então eles lançam um desafio para os ouvintes e depois eles fazem um segundo podcast com as respostas e dando a resposta do desafio. Então é bem legal. É isso aí, é muito massa. Eu comecei a ouvir faz umas 2-3 semanas e já tô em dia. Já mandei pergunta para eles, eles ainda não me responderam. Então se você, Ken ou Altair, estiver ouvindo esse podcast, por favor, responda a minha pergunta. Quem estiver ouvindo, responde aí. É isso aí. E o evento da semana para o pessoal aqui de Curitiba, presta atenção, vai só até amanhã, dia 26. Corre para ver se ainda tem vaga, provavelmente ainda tem. É o Paiol Digital. Vai acontecer, obviamente, pelo nome, lá no Teatro do Paiol. Fica na Praça Guido Viaro, lá no Prado Velho. Vai ter 3 palestras muito bacanas e uma delas, muito legal, é com o Thiago Dalve, que é o CEO do Olist, que é o podcast de hoje. Então, corre lá que ainda deve ter vaga. Vai ser muito maneiro e o link vai estar aqui na descrição, como de costume. E, como toda semana, nós vamos reunir tudo aquilo que vocês nos deram de feedbacks e sugestões, e elogios, xingamentos, e vamos reunir uma espécie de caneladas e marmeladas lá do Nerdcast. E essa semana 3 ouvintes nos elogiaram e deram feedbacks muito construtivos, e foi o Isaac Correia, o One Evolution Gamer, que não se identificou, mas também deu um feedback muito legal a respeito da edição dos nossos podcasts, e o Luiz Mário Pimenta. Obrigado por terem comentado, foi lá através do aplicativo do Cashbox. Muito obrigado pelo feedback de vocês, isso nos ajuda a sempre fazer um podcast melhor. E o Luciano Augusto comentou o seguinte: esse episódio específico é um ponto-chave na minha vida. Eu queria que vocês soubessem que é o último empurrão que eu precisava. Eu vou trabalhar na Alemanha até o começo do ano que vem, custe o que custar. Esse foi o melhor episódio até agora. Parabéns e muito sucesso. Ah, Luciano, você não sabe como essa mensagem é importante pra gente, cara. Muito, muito legal que a gente esteja fazendo diferença na vida de vocês. Esse projeto do PodTag é realmente um projeto, é um hobby pra mim, pro Renan e pro João. E saber que isso tá fazendo com que pessoas repensem um pouco melhor a vida ou queiram descobrir novas coisas, cara, isso é muito legal. Isso nos motiva muito a fazer cada vez mais conteúdos. Para vocês terem uma ideia, nós já temos pauta até agosto, já tem os temas definidos. Muito legal que vocês estão dando feedback lá no grupo, têm dado opiniões, mandado e-mails. E esse e-mail, Luciano, foi muito legal quando nós aqui lemos juntos, porque nos incentivou a
cria novos episódios, estamos debatendo outras ideias. Então, muito, muito obrigado. E se você tem outras sugestões, está ouvindo esse podcast e quer compartilhar um pouquinho como nós estamos fazendo diferença na sua vida, manda e-mail para a gente, contato@podtag.com.br. E nós também não vamos deixar você na mão. A gente vai sempre divulgar promoções da semana exclusivas para o nosso podcast. E como você já sabe, nos episódios anteriores, você tem 10% de desconto na Casa do Código. Então tem uma porrada de livros lá de altíssima qualidade, que é muito fácil de ler, muito tranquilo, você aprende muito, muito, muito. Então pega o cupom que está aqui na descrição e vai lá usar o livro agora. E como vocês já sabem, nós também entramos para a lista dos top podcasts do Brasil. É isso aí. O Cashbox ofereceu para você, ouvinte, um cupom exclusivo para você ganhar 3 meses de todas as funcionalidades premium. O cupom é 90 dias, anota aí, 90 dias. Entra lá nas configurações, coloca esse cupom, ganha 3 meses grátis. E não esquece de se inscrever pelo Cashbox, deixar os seus coraçõezinhos, deixar seus comentários, porque isso incentiva que a gente faça conteúdo cada vez melhor e com cada vez mais frequência. Lembrando que esse cupom do Cashbox é exclusivo do PodTag. Não tem nenhum outro canal aqui no Brasil que tenha esse cupom. Então pega aqui na descrição agora, aproveita 3 meses grátis, tem funcionalidades exclusivas para você que é ouvinte do PodTag. E deixando para o final a melhor notícia da semana, nós passamos dos 1000 inscritos. E para você que não usa o Cashbox, que deveria estar usando, nós também estamos em outros agregadores. Nós estamos no Podcast Addict, nós estamos no iTunes e agora nós estamos no Google Podcasts, lançado essa semana, e já está lá bem bonitinho, todos os episódios organizados. Então não interessa qual agregador você esteja usando, nós sempre estaremos lá para você ouvir. Ah, que bonitinho. Aproveite que o gerente ficou maluco! Uhul! Então vamos pro podcast que hoje está muito, muito, muito maneiro. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho do que vocês fazem aqui. Então, começando a falar sobre a parte de desenvolvimento, trabalho com desenvolvimento back-end aqui na Olish. Estou aqui na empresa desde novembro passado. A nossa stack até o presente momento é 100% Python, mas estamos com vagas de Go e Elixir. E, cara, é correria, puxando o problema e devolvendo solução, basicamente isso. Meu nome é Igor, sou PM aqui do Olist. Entrei no Olist em dezembro de 2016. Naquela época o nosso time tinha uma pessoa só, então hoje nosso time de produto já tem umas 11 pessoas e hoje eu sou responsável pela parte de novos operadores logísticos. Bom, eu, Laila, né, sou a designer do Olish. O time de design é novo praticamente, começou em setembro do ano passado com a entrada de um head de design, porque até o momento na história do Olish só existia o John, grande John, que foi o único designer do Olish, e eles decidiram agora começar a investir nessa parte de usabilidade, UX, e reimplementar toda uma interface que antes era muito mais deixada na mão dos desenvolvedores back-end, basicamente. E agora a gente tem um time que já é composto por 4 designers mais o head, então 5 pessoas, e o foco é basicamente design de produto, né? A gente tem outros 2 designers que são mais voltados para marketing, mas a galera de produtos somos em 5. E o nosso objetivo aqui é realmente levantar uma melhor interface e junto com um time de PMs e desenvolvedores, criar soluções para os nossos lojistas, que são nossos clientes, né? E, bom, eu esqueci de falar quanto tempo eu tô aqui, né? Eu entrei faz 3 meses e pouquinho. E tamo aí. Bom, legal. Vocês podem comentar um pouquinho pro pessoal que ainda não conhece o que é o Olist? Beleza.
Vamos fazer uma analogia bem simples assim, né? Pensa em um shopping. O shopping ele vai ter um monte de lojas lá dentro e o Olist é como se fosse uma grande loja de departamento dentro desse shopping. Então, numa grande loja de departamento você vai encontrar produtos de diversas marcas. E o Olist é assim. Então, basicamente, o nosso grande shopping é um marketplace e o Olist é essa grande loja de departamento dentro dos marketplaces. Então, como que funciona o Olist? A gente tem vários lojistas espalhados por todo o Brasil que acessam o nosso produto e cadastram os seus produtos com o Olist. E o Olist vende em todos os maiores marketplaces do Brasil, como Lojas Americanas, Submarino, Mercado Livre, Walmart, Casas Bahia e etc. É assim que funciona o Olist. Então o lojista cadastra seus produtos com a gente anuncia esses produtos em todos os maiores marketplaces e toda vez que chega um pedido para o Olist, a gente manda para o nosso lojista. Aí ele embala o produto, fatura, emite nota fiscal e manda para o consumidor final. Basicamente, a gente é um facilitador para esses lojistas que querem iniciar ou que já estão no meio digital, mas que querem ganhar competitividade. O Olist, por ser a maior loja de departamento de marketplace, ela tem um ranqueamento melhor nesses lugares. E com isso, o lojista entrando e participando da nossa comunidade, a gente consegue rampar ele nesses lugares muito mais rápido e ele consegue vender muito melhor. De certa forma, vocês alavancam a possibilidade desses lojistas entrarem nesse marketplace, né? Ao invés de eles terem que negociar com um marketplace de cada vez para tentar entrar, Isso. Mesmo sendo pequeno, eles já conseguem direto por vocês, né? Perfeito. Isso. Perfeito. E como que vocês vieram parar aqui no Olist? Basicamente, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Federal e em toda a minha carreira, desde que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu sempre fui muito para a área visual. Então, eu comecei trabalhando com desenvolvimento front-end e existe ainda, acho que agora um pouco menos, mas quando eu comecei existia muito essa falta de entendimento dos empregadores de que front-end era um desenvolvedor. Para ele estava muito entre um unicórnio ali, entre designer e designer que sabia fazer código, sabe? Então, e até um preconceito da área de desenvolvimento com front-end. Todo mundo falava, front-end não é desenvolvedor, front-end é só um designer que mexe em HTML e CSS. E hoje a gente viu a evolução nesses 5 anos aí, desde que eu entrei na faculdade, teve uma evolução bem grande dos frameworks front-end e tal. Então eu iniciei minha carreira assim, só que sempre tive essa pegada muito visual, de usabilidade, entender um pouco mais o que eu estava programando, além do código, assim, além da qualidade do código. E recentemente busquei muito mais essa área de UX e foi quando eu conheci o Hamilton, que é o nosso head de design aqui. Fiz um curso com ele e gostei muito do trabalho dele em si. E com isso eu descobri que estava tendo vaga aqui. Até o Marcelo, que está aqui nessa conversa, ele é meu cunhado e ele já trabalhava aqui. Então meio que rolou ali uma conversa, assim, e eu falei, bom, acho que vou pro Olist, que é um lugar super fantástico e que eu vou conseguir desenvolver esse meu lado de design especificamente. Aí vim pra cá, apresentei todas as minhas qualidades e meus defeitos, e eles compraram essa ideia comigo e tô aqui no time. Eu fui a primeira designer contratada pro time, porque antes tinha o John, aí o Hamilton é o head, e eu entrei como primeira designer contratada. Vale reforçar que a conversa foi com o vencimento da Laila de fazer o teste, né? Porque ela estava com uma certa resistência. Eu tinha uma certa, já que se abriu, vou comentar rapidinho, porque eu sempre trabalhei em empresa pequena, startup pequena, e eu tinha um certo pé atrás com trabalhar em empresas maiores, pensando em cultura realmente, porque eu já trabalhei em banco, que é uma empresa grande, lógico, não se compara ao tamanho do Olist, mas eu tinha um pouco de preconceito, achava que as coisas não funcionavam em empresa grande, com qualidade assim de time, de cultura e tal, e foi aí que eu mordi minha língua. Eu acho que vale a Laila comentar, já que ela falou de 5 anos e coisa visual, ela contar como que ela caiu na área. De desenvolvimento? O que fez você prestar vestibular para análise de desenvolvimento?
Não, então, eu comecei na área de tecnologia porque eu achei que eu ia ficar o dia inteiro na frente do computador, abrir computador, e eu não sabia que TADS, que foi o curso que eu fiz, era tão voltado a software e tal. Eu nem sabia o que era isso, na verdade, fui descobrir na faculdade. E, assim, eu digo que eu tive muita sorte, porque eu caí numa área que não era o que eu imaginava, mas eu gostei e, nossa, abracei a causa, assim. Apesar de não estar desenvolvendo hoje, foi de lá que eu tirei todas as bases que eu uso aqui para trabalhar, porque eu trabalho, meu dia a dia é com dev, por mais que eu esteja em produto, eu tenho que saber falar um pouco a linguagem e isso me ajuda como designer hoje, então. Sim, é verdade, ajuda mesmo. A Laila entende que as dores que a gente passa, né? Isso facilita bastante. Quem tá no design realmente tem bastante dor, né? Eu vou dando um contexto um pouquinho maior assim. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas também. Entrei na faculdade querendo ser programador, mas na metade mais ou menos do curso eu vi que aquilo não era o que eu queria assim mesmo. Geralmente porque eu sempre vi programadores com uma persona meio introspectiva, assim, e nunca fui desse jeito. Na minha cabeça ia ficar o dia inteiro fazendo código e tudo mais, e não era bem isso que eu queria. Trabalhei numa fábrica de software durante uns 3 anos, bem voltado na parte de BI, então isso me ajudou muito, assim, pessoalmente e profissionalmente na época, e comecei a fazer uma segunda faculdade de gestão da informação, na Federal. Em setembro de 2016, mais ou menos, o nosso atual head de produto mandou uma mensagem para mim no LinkedIn. Eu nem sabia que o LinkedIn dava certo, para ser bem sincero. E a gente começou a trocar uma ideia, assim. Ele falou, tu conhece sobre produto e tudo mais? Aí, na época, eu nem tinha noção do que era produto. Nunca tinha lido nem estudado nada sobre. Aí eu comecei a pesquisar. Aí pensei, tipo, isso que eu quero mesmo. Tudo que engloba a área de produto, isso me fez brilhar muito o olho, assim. E a gente foi negociando, entrei pro Olist em 2016, aí eu estava estudando de manhã, e vim pro Olist e vim à tarde. Aí em janeiro de 2017 eu falei, vou pesar, se fizer sentido para mim ficar no Olist, eu vou ficar o período inteiro e vou largar a faculdade. E eu tô aqui, né? Então quer dizer que tranquei a faculdade. Tranquei não. Que valeu a pena. Valeu a pena. Quem não gostou foi minha mãe, na realidade, mas o que a gente aprende aqui no dia a dia, com certeza vale muito mais do que 4 horas dentro de uma sala de aula durante 4 anos para pegar um diploma. Então, mãe, não escute esse pedaço depois, mas larguei e não pretendo voltar assim, não. Você foi otimista com os 4 anos, né? Não, pô, se eu pegar CDP, aí que ela era chinelada mesmo. Lá no TADS, aqui no UFPR, é pelo menos um 6. Hashtag. Morra, Luiz. Não, só o Luiz que se forma na época certa, né? Fiquei orgulhosa do meu calor, assim. Cheguei chorando. Lá ela tá fazendo propaganda do curso, eu não entendi muito bem o porquê, mas... Hashtag. Depois de trabalhar com BI foi que o Igor desistiu de ser programador. Então, nessa época, eu até gostava, assim, eu trabalhava muito na parte de interface de BI, e era uma coisa que me dava uma satisfação bem grande, assim, o visual do que a gente estava fazendo. Aí quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre produto, eu falei, isso faz total sentido pra mim, meio que juntou várias coisas que eu gostava e não sabia que tinha essa interseção. Então hoje produto pra mim faz total sentido, assim, realmente o que eu quero pra mim, assim. Então, e o Olist, cara, sensacional o que a gente constrói aqui. Vai, Marcelão, conta a tua história, cara. Então, eu tô na área de TI pode colocar aí uns 20 anos, mas a maior parte desses 20 anos foi na parte de infra e servidores. Eu comecei a me envolver com desenvolvimento faz relativamente pouco tempo, há uns 5 anos, com Python. Nesse meio tempo acabei, depois de velho, fiquei com vontade de voltar para a escola, fiz análise de desenvolvimento de sistemas e desde então, aí no final do ano passado, em novembro do ano passado, até então trabalhava eu era autônomo, tinha uma empresa e pintou oportunidade no Olist
eu abracei e tô desde então aqui. E é engraçado, porque, assim, sou longe de ser o mais novo da equipe, também não sou mais velho, mas, assim, tem uma molecada aí com muito mais bagagem que eu na área de desenvolvimento e é divertido, assim, é um aprendizado diário, assim, aqui dentro do lixo. E não só isso, né? Eu acho que o ambiente proporciona muito isso. Eu que saí na teoria de desenvolvimento, dá até um gostinho de ver a qualidade das coisas que a gente faz aqui. Não fazendo tão jabá assim, mas, cara, eu que trabalhei tanto como front, sofri tanto com essa questão por não ter muito... essa organização que a gente tem hoje aqui, eu acho lindo, cara. Eu choro de ver o código dos front, assim, fico, nossa, cara, vocês são demais. Apesar de todo mundo xingar os JavaScript, né, mas beleza. Assim, No fundo ali. eu acho que tem muitas mãos que pesam nisso, mas dá para atribuir muito tanto ao CTO quanto aos tech managers, o ambiente propício para os desenvolvedores que é criado dentro da empresa, sabe? Eu converso muito com amigos meus de outras empresas e eu vejo que isso é um puta diferencial. O bem-estar do desenvolvedor, sabe? É bem bacana isso aqui dentro do lixo. Basicamente, o desenvolvedor não é uma mão de obra aqui. Ele faz parte do processo, trabalha junto e constrói tudo isso não só com código, com opinião e tal. Código é uma parte do processo, né? E esse bem-estar dos desenvolvedores e tudo mais tem uma resposta. Ela se chama Python e longe de PHP. Aí todo mundo fica feliz. Não, PHP longe de S. e trabalhando remoto, parece aquelas camisas, né? Python e trabalhando remoto e sem Java e PHP, é por aí. Esse é o caminho da felicidade. Não entendi a piada, pessoal. Olha o PHPzero. Em terceiro lugar, longe de SQL. Não, cara, ó, eu descobri como fez falta as aulas da querida professora, que eu não vou falar o nome, de banco de dados da faculdade. Porque aqui, muita coisa você tem que provar o teu racional, e o racional faz parte de números. Então, esses dias eu tive que fazer umas carries no banco pra conseguir pegar esses números, e eu sofri. Eu sofri, aí eu tive que chorar pra um PM, falar, gente, me salva. Sou formada em TI, mas não deu. Pode falar o nome e pedir perdão no podcast agora. Chora, Choroni. GG, te amo, GG, saudades. Deixa eu fazer aula de novo. Uma coisa bacana aqui aqui do Lish é que, assim, nós temos o BI com as informações da empresa e qualquer funcionário pode abrir o The Beaver ou qualquer outro cliente SQL e fazer suas consultas. Então, primeiro que tem uma transparência muito grande entre empresa e colaboradores, e o outro é isso que a Laila falou aqui, se baseia muito no racional e em número. Então, se você vai entrar num debate assim, você tem que estar pronto para trazer A guerra. fatos e insumos que provem teu ponto de vista, sabe? E algo legal que já que o Marcelo comentou assim, é que se você olhar o BI do Olist, tem desde queries feitas pelo nosso CEO, até queries feitas pelo nosso gestor de vendas, que são pessoas que não necessariamente deveriam ter essas skills, essas hard skills. Então meio bem disseminado aqui a questão de SQL. Você vê muitas pessoas com... a gente usa Postgres aqui, né, mas com o The Beaver aberto, executando queries no dia a dia, assim. É algo que já virou cultural do Olist, e isso eu acho muito, muito foda, assim. Foi mal a palavra. Não é algo que é cobrado pra você entrar aqui, é algo ensinado aqui. A gente tem também vários cursos, né? Então, SQL Beginner, SQL pra vendas, SQL, sabe? Dentro do próprio List tem essa cultura de ajudar o próximo e ensinar, sabe? A gente tem o Score agora, né? Que eles fizeram a parte tecnológica, né? Da Universidade Olist. Que eles jogam lá os cursos, então a cada X tempos tem esses cursos, é aberto para toda a comunidade dos Olisters, né, que a gente fala. É super bacana isso. Mas o que eu queria perguntar é que vocês trabalham numa empresa de tecnologia e também já trabalharam em empresas onde a tecnologia é de apoio ao negócio. Qual a principal diferença que vocês veem entre esses dois cenários?
Tá. Hoje numa reunião que a gente teve com a equipe toda, até foi comentado, né? A gente é uma empresa de pessoas, né? Acima de tudo, assim. Porque tecnologia a gente faz, no outro dia a gente joga ela fora, cria uma nova, mas eu vejo que, antigamente, falando já em empresa de tecnologia, o Olist era uma empresa de tecnologia. Hoje ela é muito mais uma empresa de tecnologia e design, que é algo que a gente tem prezado muito nos últimos tempos, desde setembro, basicamente. Mas, cara, essa é a minha contribuição para agora, depois eu vou deixar o pessoal falar e corta de novo. Não, eu acho assim, a gente trabalha também com pessoas que acabaram de entrar no mercado online, então a gente tem alguns perfis de clientes, né, perfis de cliente, e a gente tem as pessoas que já são do mundo online, então que já conhecem, já vendem em outros lugares e, né, entram pro Olist, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele varejista que está no mercado offline e tal. Então o Olist hoje, ele sim é uma empresa de tecnologia, o nosso serviço a gente fala que é um serviço tecnológico, mas ele vai muito além disso. A gente tem uma equipe inteira aqui de Customer Success, a gente tem uma equipe inteira de CX, que aqui a gente divide, né? Porque a gente tem 2 clientes, entre aspas, que são os lojistas, nossos clientes, e os consumidores finais, né? Que quem compra da gente. Então a gente tem muito mais do que tecnologia aqui. O nosso core é o que faz a gente rodar, sim, mas o serviço que a gente entrega é muito além de uma plataforma, sabe? A gente tem todo um processo interno que ajuda esse lojista a rampar. A gente tem, por exemplo, um exemplo prático disso a gente filtra muitos chamados de saque que vêm dos marketplaces, né? Por inúmeros motivos. Por exemplo, Correios atrasou, por que meu pedido não chegou? Se fosse um integrador normal, o próprio lojista teria que dar esse atendimento e às vezes o lojista ele não tem certo discernimento, principalmente por às vezes não saber operar online, e hoje a gente filtra tudo isso, então a gente só chega nele aquilo que é realmente necessário que ele atenda, e a gente dá todo esse suporte para ele. E também na parte de expansão, tudo isso, a gente tem toda uma inteligência aqui comercial, e cada vez mais a gente está buscando esse serviço e melhorar esse serviço para esses nossos lojistas. A gente é muito mais do que só um integrador, só uma plataforma. A gente é um serviço completo. Vocês teriam já cases de lojistas que vocês já apresentaram ou coisa do gênero? Cara, eu vou abrir o blog agora, nesse exato momento, para te falar sobre isso. Acabaram de postar um case no nosso blog. Bem legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link. O link para o post no blog estará no post desse episódio. Então, a Mundi Cosméticos, que foi esse case que eles postaram hoje lá no blog. Então, basicamente, ela não estava satisfeita com o e-commerce próprio dela, então ela encontrou o Olist para aumentar suas vendas e melhorar não só a qualidade dos serviços, mas conseguir realmente rampar, né, que a gente chama. E eu acho 2 semanas depois de cadastrar os produtos, ela já acumulava mais de 40 vendas. Então a gente tem hoje, só para explicar como funciona o processo, né? Acho que vale a pena a gente explicar. Basicamente, o lojista, ele entra em contato conosco, aí ele tem uma consultoria com vendas, aí fechando o negócio com a gente, ele tem uma assinatura que ele paga, e daí ele entra para o processo de ativação na plataforma. Esse processo inclui cadastrar os produtos dele na nossa plataforma, a gente tem isso de forma manual, de forma expressa, que a gente chama, que são os produtos de pool, e por algumas integrações. Hoje a gente tem integração com o Bling. Então, se ele já trabalha com o Bling, ele pode subir direto. Aí, subindo, então, esses produtos, ele passa por uma parte de documentação para a gente realmente entender esse seller, ver se ele está apto para vender conosco. Tem que seguir alguns critérios que a galera vai poder explicar melhor. Se você é um lojista e está ouvindo isso, entre em contato. O contato também estará no post. Então, depois que ele passa por isso, ele já pode vender, já começa o processo de venda, né? A gente tem toda a parte de publicação em nossos canais parceiros e ele já pode começar a vender. A gente enforça que
enforça, né? A gente reforça que nós somos lojistas profissionais, então a gente cobra muito isso, porque a qualidade é o nosso grande sucesso. Então a gente apoia esse nosso lojista e ao mesmo tempo pede de volta dele a qualidade na operação. Então a gente tem que manter ali uma base de SLA, né, que é eu esqueci o que significa a sigla, mas é basicamente a medida da operação dele. E ele tem que manter isso numa média de 96% por aí. E qual que seria essa métrica? O prazo de envio dele. Ele tem que ter um prazo de envio de até 96% e como correspondência um prazo de entrega de até 96% também. A gente deixa essas métricas para o nosso seller, mas tem outras aí também. Bacana, é algo meio parecido com o Mercado Livre faz ultimamente também, né? Que vendedores que não entregam muito rápido, ele já começa a desqualificar eles. Isso foi bem legal. Uma dúvida que eu tenho de outro ramo que eu atuo, como é que vocês fazem para manter tanta integração com o e-commerce e não perder os cabelos com isso? Boa. Hoje a gente tem vários times focados nessa parte de integração. Então, integração com os próprios marketplaces, novos marketplaces, mantendo a integração dos marketplaces atuais. Tem integração, como a Laila citou, o Bling, então tem que manter essa integração também. Então são várias frentes diferentes aqui dentro. Não é um único time que faz todas as integrações. Então tem um time focado em integrações para marketplaces, tem outro time focado para integrações com esses parceiros, por exemplo, o Bling, e assim por diante. E como é que é dividida essa equipe assim, de produtos dentro do List? Legal. Hoje o nosso time de produto ele é dividido em lanes. Então, o que seria uma lane? Uma lane seria algum objetivo estratégico da companhia. Então, por exemplo, a gente tem uma lane que a gente chama de operations, que é muito focada na parte de operações. Então, embaixo dessa lane a gente tem alguns squads. Então, por exemplo, embaixo da lane de operations, a gente tem um squad hoje olhando para a operação atual do seller, um squad voltado para novos operadores logísticos, um squad voltado para pedidos do Olist, para possíveis novas alterações dos pedidos do Olist. Então, hoje essa é a nossa estrutura. Então, hoje a gente tem mais ou menos 7 lanes. Embaixo dessas lanes, a gente tem alguns squads. Basicamente, a lane é uma temática referente àqueles squads. Então, na lane de operations, todos os squads de operations. E dentro dos squads, a gente possui, geralmente, um product manager, alguns developers, um designer, ou para algum squad específico, ou para a lane toda, e alguns BAs que a gente chama. Então, para a lane de operations, faz sentido ter pessoas do time de operações do Olist, ou pessoas do time que está contatando o nosso consumidor final. Então, basicamente, essa é a nossa estrutura de produto. E a gente tem também algo que a gente chama de framing aqui dentro, que é basicamente o que cada squad vai perseguir ao longo dos 6 meses. Então, a gente recebe um objetivo da onde o Olist quer chegar, quer estar nos próximos 6 meses. Então, o squad tem total autonomia para dizer como que a gente vai chegar naquele ponto daqui a 6 meses. Então, é um tempo para fazer um framing, que é um documento que a gente cria aqui para todo mundo do time, produto, desenvolvimento, designers, analistas de negócio e todo mundo que está relacionado com aquele squad, para criar um framing, que é um documento onde vai dizer o porquê que a gente vai atacar esse problema, qual que é a importância desse problema agora, qual que é a solução que a gente está propondo, e se deixar a gente chega até com as histórias escritas já. E depois disso a gente pede aprovação para o nosso head de produto, para o nosso head de designer, para o nosso CTO e para o nosso VP de tecnologia. E se eles derem um ok, a gente começa a desenvolver isso. Em paralelo, a gente vai criando novos frames para chegar naquele objetivo semestral nosso. Então a gente hoje não trabalha com OKRs dentro do Olist, que é algo que muitas startups e muitas empresas trabalham ou estão até adotando, né? Não trabalhamos na equipe de produto, né? Alguns outros setores da equipe trabalham ainda com OKRs. Isso, dentro de produto. A equipe na verdade, assim, equipe de desenvolvimento, né? Que envolve produto,
produto, desenvolvedores e designers. Só vale reforçar aí também que desde o início do ano, esses squads também estão sendo compostos por Scrum Masters que flutuam em vários squads. Então, nossas cerimônias hoje geralmente são acompanhadas de um Scrum Master e algumas vezes, inclusive, de um dos Tech Managers. Os squads, eles têm autonomia para dizer aquilo que eles precisam. Então, se o squad precisa de um designer, a gente aloca um designer para esse squad. Se ele precisa de um PM, eles têm um PM ali. Então, as figuras, elas são necessárias dentro desse squad. Tudo que para atingir o objetivo daquele squad for necessário, ele vai ter. Então, nem todo squad tem Tech Manager, nem todo squad tem Scrum Master, nem todo squad tem desenvolvedor. A gente tem hoje um squad que são só designers e PMs. Bacana. Uma coisa que eu achei muito legal aqui no escritório é que aparentemente todas as salas são separadas por vidros, né? Então, achei muito bacana isso, que você tem uma visão do todo na empresa, né? Como que vocês veem essa interação entre todos os setores, na visão de vocês? Então, eu acho, falando assim do ponto de vista de dev, eu acho bem bacana, mas falo por mim, talvez, hoje dos nossos quase 30 devs, quantos são de Curitiba? 2, 4, 5, 6 devs, é isso, Igor? Eu não tenho no número certinho, mas deve ser por aí, contando Curitiba e região. E é muito legal, tal, mas é um pouco barulhento. Então, o pessoal no geral percebeu isso. Mas vocês ficam no conforto do celular, né? Sim, e do meu pijama. Bom, mas a gente tá tomando um café aqui, cara. Eu acho assim, uma das coisas que eu mais tinha receio era por ser uma empresa maior do que eu já estava acostumada. Então a gente tem hoje 130 funcionários, é isso, né? Mais, eu acho, né? Porque tem uns remotos. Enfim, mas um dos receios que eu tinha era uma verticalização muito grande. Pra eu conseguir saber da parada que o CEO tá pensando, eu vou ter que passar por inúmeras pessoas até eu conseguir saber do que se passa na cabeça dele. E, cara, isso não existe aqui, de verdade, assim. Eu tenho total autonomia pra chegar aqui, essa salinha que vocês estão vendo aqui de vidro é do CTO e a outra é do CEO. Eu tenho total autonomia pra bater na porta aqui e falar, olha, preciso de você. Lógico que isso vem com a responsabilidade bem grande, né? E eu achei isso fantástico, porque eu não imaginei que em nenhuma empresa eu veria isso, uma empresa grande, né? Essa proximidade das pessoas que são os heads do restante da galera, não minimizando, né, a galera, mas... A empresa ela é bastante horizontal, sabe? Isso é bem bacana, e isso reflete não só aí no escritório, mas, assim, não temos canais privados no Slack, por exemplo. Então, todos os canais estão abertos para qualquer um entrar e acompanhar o que está sendo dito, participar, inclusive canais de devs. Então, é normal pessoas que não são do desenvolvimento virem falar com a gente no canal de developers, por exemplo, e isso é bem legal, porque cria uma unidade assim dentro da empresa. E ao mesmo tempo, todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Você não fica se escondendo atrás de ninguém, assim. Eu nunca vou esquecer, mas acho que terceira semana que eu tava trabalhando aqui, eu participei de uma reunião e eu tava ajudando nos protótipos e tal, e fizeram uma pergunta, Laila, isso. Foi direcionada pra mim a pergunta, uma pessoa que estava as 3 semanas aqui. Isso eu achei fantástico, fiquei morrendo de medo de responder merda, mas foi fantástico. Então você começa a trabalhar esse senso de responsabilidade, que você faz parte. A gente tem um lema bem forte aqui que é somos todos dono. E realmente funciona, assim.
Mas até isso que vocês comentaram de vestir a camisa da empresa, ter essa questão que todo mundo é dono, é uma característica bastante de startup, né? Tem algumas que o pessoal tem isso que até a gente comentou do James, que é um podcast anterior, se o ouvinte está escutando aí, dá uma olhadinha nele também, que é um podcast bem bacana. Que justamente foi que surgiu essa ideia de trazer, porque esse mundo de startup é uma coisa muito bacana para quem trabalha nele. É uma dedicação normalmente bem acima da média do que se tem uma empresa tradicional, só que ela é bem gratificante para quem faz isso. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o Tagueando até, de justamente trazer esse mundo de startups para pessoas que não conhecem isso. Sim. E é por isso que a gente começou esse quadro para pessoas que trabalham nesse meio contar a história delas. Isso ficou bem bacana. Acho que eu posso até... Eu já trabalhei em várias outras... Várias não, né? Também não sou tão velha assim. Posso comentar que como eu trabalhei em outras startups, assim, menores, são vários níveis, assim, de startups. Então, a gente tem aquelas pequenas que é tipo, mano, vamos trabalhar, se matar, porque é assim que a gente vai conseguir. É o começo, né, da história. Só que o Olish já tá num patamar um pouquinho acima, que a gente já tem processos muito bem organizados, que funcionam, e se não funciona a gente tá revendo. Então, não tem essa cobrança, assim, de você ter que se matar de trabalhar e você ter que, sabe, transformar a sua vida pessoal num inferno porque você, sabe, entende o que eu tô falando? Acho que o Marcelo até vai poder falar mais do que isso, que ele que vendeu muito bem isso pra mim quando eu vim pra cá. A Laila se mostrou um pouquinho amargurada com o passado da vida aí, ó. Não, cara, eu não tenho problema em trabalhar, não. Eu acho massa, assim, mas é diferente, cara, você... É um outro nível, assim, você ter alguém na tua orelha cobrando mais do que deveria, assim. Mas faz parte, tipo, se você tem um sonho e você quer construir, você depende de pessoas que realmente vistam a camisa e sofram, entre aspas, e passem por isso com você, né? Só que eu acho que tem vários níveis, né, disso. Uma coisa que eu acho bacana e assim, a gente vê muito essa dedicação assim, que geralmente as empresas de startup conseguem trazer dos seus funcionários, mas a gente vê também muito assim um abuso, né, dessa exploração. E aqui no Olish, cara, existe um respeito muito grande. Eu falando como desenvolvedor, por exemplo, é fácil você ver aí, empresas que, cara, o desenvolvedor tem que passar o fim de semana para entregar e tal, e ficar até tarde. E, cara, não vou dizer que isso nunca acontece aqui, mas para acontecer tem que ter uma justificativa muito boa. E, se o gestor pega dev trabalhando à noite, trabalhando mais, toma esporro, porque, cara, porque você não tá fazendo o teu horário de descanso, por que você não tá relaxando no fim de semana. Então, essa preocupação eu acho muito, muito bacana, sabe? Por que você tá gravando o podcast depois do horário? Podia estar trabalhando, né? Não, mas é bem esse meu ponto, assim, a questão do abuso, né? De novo, se você tá ali porque você quer, tá ali de coração, ok, tá ligado? Acho que a questão é que as pessoas usam muito disso. Se você não fizer 12 horas por dia, você não é um bom trabalhador. E não, cara, às vezes em 8 horas você faz o que você deveria fazer e faz muito bem, assim. E eu não vou dizer que eu não trabalho em casa, porque eu gosto tanto do que eu faço aqui que eu chego em casa e eu fico, meu Deus, tive uma ideia, eu preciso fazer. E na experiência que você já tem aqui, quem que é o profissional do Olish? Quem que é o... Não sei se vocês têm um nome, tipo um Olister. Como é o perfil desse profissional? Cara, acho que num geral a gente tem tipo o perfil pra cada área, normal. Mas num geral é a pessoa que não tem medo de olhar pro lado e ver o que tá acontecendo com um colega. A pessoa que realmente encara isso aqui como o seu trabalho de vida, assim. Todo mundo tá aqui pelo mesmo propósito. Então, eu acho que se você é essa pessoa que gosta de comprar a briga junto e não sozinho, você é um potencial Olister, assim. É isso que eu sinto nesses 3 meses. Em nenhum momento eu me senti sozinha, em nenhum momento eu me ferrei pra conseguir alguma coisa. Sempre que eu fui atrás de alguém, todo mundo me recebeu muito bem. Se a pessoa não podia ajudar na hora, indicou alguém pra ajudar. Então, todo mundo tem essa unidade aqui. Bem interessante. Aí, claro, Marcelo, vende o jabá dos devs aí. Cara, o perfil do dev no Olish
é o cara que não está satisfeito com o que sabe, que está sempre correndo atrás de coisas novas, que trata seu código com carinho e respeito, trata o código do colega com carinho e respeito, tem um entendimento assim de time. Então, por mais que a gente tenha squads e lanes e squads tal, no fim do dia o time de desenvolvimento é um time só. O CTO, o VP bate bastante nisso. Então o time é um time só. A gente tem divisões para fins de organização, mas todo mundo está no mesmo barco. E, cara, é isso. Tem um cara interessado, um cara que tá a fim de aprender, é um cara que tem humildade, que sabe que não sabe tudo, porque aqui é um ambiente que tem muita gente fera, então, cara, tu vai estar ensinando e aprendendo toda hora. Eu vejo, concordo totalmente com o que os dois falaram, assim, tanto que um dos valores nossos é que a gente é um só time, e que nós somos todos donos. Então, é isso, tipo, se eu não quiser ajudar o cara que tá do meu lado, ele tá respondendo pelo Olist também. A gente tá no mesmo barco, entendeu? Desde que eu entrei aqui no Olist, que tinha mais ou menos umas 40 pessoas, 50 se eu não me engano, isso se manteve. Então, essa questão cultural do Olist é muito boa. Eu acho que isso é algo que deixa as pessoas bem encantadas aqui dentro também. A cultura que a gente tem aqui dentro. É normal você ver algumas empresas crescerem, perderem a cultura e se tornar um lugar chato para trabalhar. Apesar do nosso crescimento hoje, a gente ainda se mantém como um só time. Então, se eu, por exemplo, estou com alguma dificuldade, eu me sinto totalmente à vontade de pedir ajuda para alguém, que pode ser que entrou semana passada no List, mas que pode vir me ajudar, ou pode ser talvez para o nosso CTO. Eu sei que se ele não vai poder me atender naquele momento, ele vai falar que não pode, mas assim que ele tiver uma oportunidade, ele vai sentar comigo, vai me explicar o que está acontecendo, rabiscar nos vidros que a gente tem aqui no List, até que eu entenda. E se eu não entendi, é normal a gente perguntar de novo, sendo bem sincero, assim, não entendi. Ele vai explicar de novo. Essa parte de somos todos donos, eu acho que é muito forte aqui no List, porque todo mundo se ajuda, assim. Eu, sinceramente, não fazendo o jabá do List, mas nunca vi briguinhas entre áreas aqui dentro. De verdade, assim, desde 1 ano e 6 meses que eu tô aqui, nunca vi, por exemplo, time de produto contra time de desenvolvimento, time de design contra o time de produto. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo se respeita e isso pra mim vale muito, assim. É uma das coisas que me deixa muito orgulhoso de fazer parte disso, sabe? Então, aí, como a Laila já comentou, como é que essa questão da parte técnica mesmo, como é que funciona aqui dentro? Cara, hoje o nosso sistema, como eu falei, é 100% em Python. Só um momentinho, tem que ter palmas nessa parte aí. Sim, é lindo de ver. E o foco aqui é 100% microserviço. Então, hoje nós temos o que a gente chama de V2, né? Então, o Olist nasceu com... O primeiro sistema do Olist era um sistema monolítico feito em PHP que resolveu os problemas até um ponto. Ele acabou ficando pequeno para a empresa e foi quando o Oswaldo... Mas resolveu o problema. Resolveu. Claro, óbvio, viu? Com 5 clientes resolveu, né? Quando chegou em 10, não. Toda grande empresa começa no PHP, não tem jeito. No Java. Não, ninguém falou de Java aqui. Não começa a xingar a mãe, assim. Por favor. E então o Oswaldo, junto com o Thiago, junto com a equipe na época, eu não estava na época, decidiram partir para uma V2 do sistema que já nasceu com alguns pontos que precisavam ser respondidos, principalmente resiliência. Então hoje ainda estamos 100% em Python, como falei, vai começar a mudar, a gente vai começar a mesclar com Go e com Elixir, temos vagas abertas, isso aí vou até com PubSub. Então, dificilmente a gente perde uma informação aqui, por mais que um serviço, que uma API pare, porque todos os nossos serviços conversam entre eles via PubSub. Na Black Friday passada, nós fomos um dos únicos que não caiu, assim, que não teve um problema de... B2W arregando e a gente lá firme e forte,
só no máximo aumentando um dyno lá no Heroku, que isso é uma questão legal a nossa infraestrutura hoje é toda no Heroku, tirando a parte assim de PubSub que a gente usa da AWS, o SNS e o SQS, mas hoje estamos com todos os serviços hospedados no Heroku. Ainda bem que a gente não falou mal do Heroku no outro episódio sobre cloud. E até continuando sobre a parte de tecnologia, vocês fazem algum tipo de análise em cima dos dados que são coletados nas plataformas? Assim, não somente em termos de BI, mas também em termos de análises estatísticas mesmo, para otimizar os serviços. Cara, tudo que cai aqui dentro da empresa, assim, a galera mastiga as informações que chegam para usar em N frentes. O mais legal, como a gente já falou, né, todo mundo tem acesso ao nosso BI, então toda a informação que a gente tem que é estratégica, não só estratégica, mas, por exemplo, o André ali, que ele é especialista, ele montou um gráfico sobre a parte operacional dos Correios, tipo, quanto tempo levava para chegar em certas regiões do Rio de Janeiro. E, cara, nós, como os designers, conseguimos também utilizar desse gráfico, sabe, desse tipo de informação, se a gente monta não é hipótese. Se a gente monta um racional por trás disso e consegue validar coisas, então acho que toda a informação é bem-vinda quando tratada, assim. Vocês conseguiram descobrir por que quando os pacotes vêm do exterior, eles ficam um mês parados em Curitiba? Cara, isso aí a gente te falar o porquê, a gente tem que te matar. Então, complementando o que a Laila falou, não é nem só acesso ao BI, né? É acesso ao banco mesmo. A gente tem uma réplica onde a galera faz select, from, where e tudo mais, assim, sai fazendo join lá dentro. Então, a galera não usa só o BI, que é os gráficos bonitinhos, mas sim fazem as próprias consultas, assim. Como faz para entrar no list? Não que esteja interessado, né? Mas... A vaga de dev está 365 dias por ano aberta, cara. Fica à vontade. A gente tá com uma demanda bem grande de desenvolvedores, porque nosso time é de tecnologia, então quanto mais mão de dev. Basicamente, assim, falando de desenvolvedores, cara, 99 Jobs, lá você vai ter um link para um exercício que a gente passa agnóstico de linguagem, inclusive, então você pode fazer em Python, com Django, ou com Flask, ou com o que der na telha, Hug, ou com Go, ou com Elixir. Você aplica com esse teste vai ser avaliado, você passa aí tanto na conversa com a nossa Tech Recruiter, com os nossos, com o CTO e com o VP, participa de uma espécie de dojo, para fins, para avaliar mais a questão de trabalho em equipe e tal, e no último você papeia com o CTO. Isso eu acho uma coisa muito legal, cara, assim, eu não sei dizer se são todos os funcionários de todos os setores, mas é bem comum, assim, a última entrevista ser com o Thiago. Você vai lá se trocar uma ideia com o CTO. Eles têm uma preocupação bem grande com não só a parte técnica, mas com o fit cultural, que é o que eles chamam, que é se realmente você é uma pessoa que se encaixa para trabalhar no lixo, que é o que a gente já falou, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa que tem essa mesma forma de trabalho, forma de ver o mundo, entre aspas, que a gente tem. Então, acho que é até por isso que muita coisa funciona, assim, aqui dentro, porque são pessoas que têm esse mesmo norte. E se você não for desenvolvedor também, nós temos várias outras vagas. Fica de olho que analistas, desde financeiro, porque a gente tem vários setores aqui, não só tecnologia, né? Então, se você está ouvindo esse pod e quer mudar de área, não quer ser mais de tecnologia, vem com a gente. As nossas vagas estão todas lá no 99 Jobs e a demanda é constante, cara. Sim. Falando de produto específico, que nem o Marcelo falou, nossas vagas estão sempre abertas e você aplica pra gente, a gente vai te passar um desafio e você vai apresentar esse desafio pra gente, seja presencial ou remoto, dependendo da região onde você morar, claro.
E depois disso, que nem o Marcelo falou, sempre tem uma conversa com o head de produto e no final com o nosso CEO. Então é bem bacana, assim, complementando, porque a gente não quer só o técnico da pessoa. A gente quer muito mais o pessoal dela para interagir com todo mundo aqui do time. Acho que vocês podem usar a minha entrada aqui como exemplo, né? Eu vim com uma bagagem toda de desenvolvimento, tive, lógico, alguns trabalhos em que eu fazia muito mais a parte de design e de usabilidade dos projetos que eu participei do que realmente desenvolvimento front-end. Então, mas eu não tinha nenhuma bagagem de realmente trabalhar como designer de produto digital. E mesmo assim, eles entenderam o meu potencial e apostaram nisso. Então, é super bacana. Eles olham muito mais além do que o teu portfólio bonitinho, sabe? Uma das coisas que a gente preza bastante aqui é a gente não se importa muito bem com o que você sabe hoje, sabe? Mas o quanto que você quer aprender para se desenvolver para o amanhã. Trazendo o exemplo da Laila, eu quando entrei aqui pro List eu sabia muito pouco, se não quase nada sobre o produto. E mesmo assim, entrei pro time, na época era uma pessoa só, me acolheu, me ensinou e é natural que eu faça isso com as próximas pessoas que entrarem. Ensina um pouco sobre o List, sobre o que a gente faz aqui e a gente se desenvolve junto. Então é muito mais, a gente traz as pessoas, eu vejo, para ver onde elas querem ir do que a bagagem que elas já têm, sabe? Isso é muito bom aqui dentro. Então, literalmente, quem tem interesse em vestir a camisa e oportunidades, até em questão de, como vocês comentaram, mudar de área, a Olist está de portas abertas. Sim. Chega aqui, a gente conversa e vê se estamos juntos. Mas o que eu acho legal também, o Olist, a gente, como tem vários times, né? Então, por exemplo, a produto, aí tem a galera de CS, só que todo mundo tá no mesmo barco de ser uma startup que tá rampando, e Curitiba tem aqui o nosso vale aqui, né? Ao redor da região central. E tem bastante evento acontecendo, então se você também é de outra startup e quer conhecer mais sobre o Olist, né? Quer conhecer como os processos são aqui, tem vários eventos dessas áreas específicas que rola, tipo, meetups e tal. Então o Olist, né, sempre tá à frente disso. Pros devs sempre tem dojo, né, Marcelo? Isso, a Olist geralmente recepciona os dojos feitos pelo Grupai, e agora pro início de julho vai ter o meetup do Golang Curitiba na Olist. Spoilers em primeira mão. Bacana. E a ideia é justamente isso, a gente não tá aqui se escondendo, né? Se a gente acha que a gente faz um bom trabalho, a gente compartilha com todo mundo. Estamos todos juntos nessa corrida aí de startups, né? Então, todo mundo se ajudando e não um brigando com o outro. Ô Marcelo, um negócio que eu acho muito legal de você trazer é o feedback de como que funciona para quem tá se aplicando pro time de vocês, assim, porque eu vejo que é algo muito, muito bacana, assim, na comunidade, é a qualidade do feedback que a gente tá dando pros candidatos, sabe? Não é tipo, você não foi aprovado agora, é tipo, a gente dá um feedback muito bom, acho que você pode até dar um contexto melhor, assim. Como vocês viram, acontece, tem um processo, né, para entrar como dev, você vai fazer um teste. Hoje os testes mais e mais são próprios desenvolvedores aqui de dentro que corrigem os testes, então nós temos aí um sistema de pontuação para avaliar, né, o grau de conhecimento da pessoa e se sente que não é o momento para ela entrar, que talvez assim precise reforçar algum ponto de conhecimento, é respondido por e-mail, reforçando, sugerindo livros, sugerindo tópicos para serem lidos e abordados. E uma coisa legal, assim, a gente começou com a newsletter da parte de tecnologia, além do nosso canal no Telegram. A gente tem um canal no Slack onde nós devs a gente joga coisas assim que é o Learning Center, né? E a gente compartilha num canal público do Telegram para quem quiser acompanhar. Então, inclusive aqui, quem fez o teste não conseguiu, seguindo esses caras você vai conseguir entender bastante assim do que
do que a gente faz aqui e das skill sets assim, que vão te ajudar a entrar no List. Por exemplo, hoje a gente trabalha com Scrum, né? Então é comum você ver no quadro aparecer uma task que algum desenvolvedor do time coloca, corrigindo a avaliação do candidato X. Então, e você vê que a pessoa leva tempo para fazer, então a pessoa dedica muito tempo em corrigir a avaliação do candidato para que ele entre para o nosso time. E também acho que é algo muito legal que está acontecendo, é que mesmo se o candidato não for aprovado naquele momento, a gente ainda continua nutrindo ele com algumas informações para ele vir trabalhar com a gente, que foi o que aconteceu nessa semana que eu comentei. Teve um candidato que fez o teste há mais de um ano atrás, não foi aprovado na época, e hoje, na apresentação dele aqui para a empresa, ele trouxe esse ponto. Eu não fui aprovado e a galera continuou me dando insumos de como eu poderia melhorar para ser um programador aqui no List, e hoje ele está aqui com a gente. Então, isso eu acho muito, muito bacana, assim, do Olist, sabe? De novo, olhando para o potencial, né? Às vezes, né, por desenvolvimento também ser uma área que exige muito conhecimento, principalmente dessa parte de microserviços, você vai ter que trabalhar de uma forma mais, como eu posso dizer, você demora um tempo para compreender tudo para você gerar valor para a empresa. Então, às vezes, faz sentido realmente você ser nutrido, a gente te dá a informação para você realmente aprender, para daí você chegar aqui e já chegar torando. E isso até é o chegar torando, né? Mas é interessante pelo seguinte, que nem semana no meu squad entrou um dev novo, Guilherme, que até eu já conheço o Guilherme há um tempinho e estava um tempo botando pilha para ele fazer o teste e enfim, fez o teste e está aqui com a gente. E tá com uma ansiedade enorme de começar a desenvolver e tal, mas isso eu falo assim, eu faço das minhas palavras assim o que o Oswaldo falou para mim logo quando eu entrei, que é tipo, cara, relaxa, porque a gente sabe que precisa de um tempo e esse tempo não é uma semana, 2, 3 meses para o cara começar a entender a estrutura da Olist, porque como eu falei, é tudo aqui microserviço, então, cara, é muita coisa, é bem complexo, mas dá-se o tempo, sabe? Dá-se o tempo para o cara entender, para o cara assimilar, para o cara absorver, para a pessoa conseguir começar a produzir. E isso é bem legal. Eu queria agradecer a vocês por essa experiência incrível, é muito legal estar aqui dentro da Olist. E vocês sempre estão bem-vindos nos próximos podcasts. Dando um spoiler, teremos logo um episódio com a Laila, mas não podemos contar ainda. E mais uma vez, obrigado. Muito legal conhecer. E quero saber qual que é o link para eu mandar meu currículo. 99jobs.com. Olist, ó. Quero agradecer também por vocês terem aceito esse... que acaba tendo um desafio, né, assim, ter que participar disso, ter que ficar um pouquinho de tempo a mais, tudo mais, conseguir compartilhar esse ambiente que vocês convivem e vivem todos os dias. E eu já entrei no canal Telegram aqui, hein? E você, ouvinte, já entrou? Também queria agradecer pela oportunidade e por terem aberto as portas pra gente aí. Nós somos um podcast relativamente novo e é muito legal poder conversar com empresas que são também aqui da nossa região e poder conhecer melhor um pouco como funciona, né, os processos de vocês. Não, gente, a gente está sempre aberto, até essa é uma cultura que a gente tem, estamos de portas abertas e todo mundo ficou muito animado quando eu comentei sobre o podcast, então não é porque vocês são novos que não são bem reconhecidos aqui dentro, então todo mundo está animado em ouvir o resultado final. Eu gostaria de agradecer vocês também, a Laila também que me convidou pro podcast. Primeira vez que eu tô participando de um podcast, fiquei bem animado e bem feliz, assim. Saindo o resultado, me avisem. E como a Laila falou, a gente tá sempre com portas abertas aqui. Quando rolar os nossos eventos também, seja de produto, de design, de tech, sintam-se à vontade aqui, tipo, casa de vocês. Quiser marcar uma reunião, tomar um café também, a agenda de todo mundo é bem ok, assim, não é nada burocrático. É só chegar, trocar uma ideia, mandar uma mensagem e a gente se encontra. Valeu!
É isso aí, galera. Valeu a oportunidade também. Minha primeira vez participando de um podcast e pô, achei bem bacana. Valeu pela oportunidade.